Boas tardes, boas noites. Dando continuidade à leitura do livro A Caminho da Luz, que conta a história da vinda dos espíritos de outro orbe para a Terra para ajudar a evolução biológica da espécie humana. E antes de mais nada, vamos fazer uma referência ao próprio Evangelho, né? Através do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai. Então, vocês imaginem, né, Jesus, há 2000 anos, trazendo uma informação de que existe vida em outros planetas, né? É óbvio que isso não tinha essa consciência, mas é importante para que a gente perceba que os ensinos de Jesus, eles são atemporais, né? Eles não estão vinculados só àquela época, ao contrário. São ensinos que falem pela eternidade, né? Ainda que não se compreendesse naquele momento, e talvez até hoje ainda não, mas num futuro relativamente breve, essa informação será compartilhada com todos os que aqui vivem, né? Então vamos começar pelo Evangelho. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver, estejais vós também. João capítulo 14, versículo 1 a 13. Certo que muitas interpretações, e isto também é uma realidade, não é só da vida extraterrena corpórea, né? É de uma vida além da vida presente, né? Além da encarnação. Então, quando Jesus traz essa informação, ele faz referência na vida após a morte, mas também à vida em outros planetas, né? E o capítulo todo, ele é uma explicação sobre como isso, a título de ilustração, eu coloquei sobre os mundos regeneradores, instruções de Santo Agostinho, itens 16, 17 e 18, que leremos numa próxima oportunidade. Muito bem, então, nas reuniões anteriores, nós fomos informados por Emmanuel que havia um desenvolvimento biológico da espécie na Terra com os seres primitivos, né, todos nativos, e que vindo esses espíritos que se chamam, denominados raça adâmica, em referência à Bíblia, né? Então Adão não é uma personagem, ele representa um grupo de espíritos que veio do paraíso. Quem é esse paraíso? Esse paraíso é um planeta que, à época, já era mais evoluído que a Terra, né? Já era um planeta que dispunha de mais conhecimento, recursos, moral e técnico, né? Do que a Terra hoje, né? Por isso a ideia de paraíso, né? Também nos capítulos anteriores nós fomos informados que esses espíritos deram origem às raças brancas, à raça branca, né? Vez que os negros e os asiáticos, os amarelos, representavam os nativos, né? Se há alguém imagina um viés racista ou preconceituoso, esqueça isso, porque nós estamos falando de milhares de anos, né? O Homo sapiens
né? Hoje não, né? O Homo sapiens há 10 mil anos, entre 10 e 12 mil anos, ocupa toda a Terra. Então, se ele ocupa toda a Terra, ele impulsionou todas as raças, vamos assim colocar, né? Então, já à época não se distinguia precisamente, a época que nós estamos falando, na época já do Cristo, né? Não se distinguia precisamente aqueles nativos e os espíritos que vieram de outro planeta, né? Muito menos hoje, né? Muito menos hoje. Então, não carreguemos essa informação de qualquer ideia distorcida de que os negros e os asiáticos de hoje são necessariamente os nativos do planeta. Não, não é isso, né? A miscigenação e a diluição, distribuição desses espíritos presentemente impede e propositadamente qualquer tipo de identificação, lembrando que uma vez que foi impulsionado, o progresso hoje ele é o mesmo em todos os pontos do planeta, guardadas as devidas proporções, né? Essa chamada globalização, ela permite valores que vão desde os países socialmente mais desenvolvidos até os países muito pobres, né? A mídia eletrônica, ela permite essa permuta de ideias, de valores, de forma que tudo que acontece ou um adolescente quer num país é praticamente a mesma coisa que ele quer no outro país. Então, esses nichos de isolamento, eles tendem a ser cada vez menores, né? Por conta dessa pasteurização social. Então, dito isso em relação ao Evangelho, né, que o próprio Jesus trouxe isso diretamente, voltemos ao livro A Caminho da Luz, né, lembrando que uma das frases, das últimas frases que ele colocou, Emmanuel, né, é a respeito de, uma vez vindo esses espíritos, como eles se posicionaram aqui na Terra. Então vamos lá. O parágrafo começava: aqueles seres decaídos e degradados, né? E depois ele continua. Lá no final eu estou só repetindo. Unidos novamente na esteira do tempo, formaram esses capelinos, desse modo, o grupo dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Então foram esses 4 núcleos iniciais de isolamento, né, desses espíritos que, por afinidade, se aglutinaram, né? E agora ele vai fazer uma referência a cada um deles, a cada um desses grupos, começando pelos egípcios. Palavras de Emmanuel aqui. Dentre os espíritos degradados na Terra, os que constituíram a civilização egípcia foram os que mais se destacavam na prática do bem e no culto da verdade. Aliás, importa considerar que eram eles os que menos débitos possuíam perante o Tribunal da Justiça. Em razão dos seus elevados patrimônios morais, guardaram no íntimo uma lembrança mais viva das experiências de sua pátria distante. Um único desejo os animava, que era trabalhar devotadamente para regressar um dia aos seus pênates resplandecentes. Uma saudade torturante do céu foi a base de todas as suas organizações religiosas. Então vejam, hoje, ao estudarmos a civilização egípcia, temos todo um conjunto, né, que representa o mistério das pirâmides, o mistério daquela civilização, né, porquê das construções, porquê das práticas, né? E aqui está um indício, né,
do que caracterizava esse grupo, né? Vamos continuar aqui. Em nenhuma civilização da Terra, o culto da morte foi tão altamente desenvolvido. Em todos os corações morava a ansiedade de voltar ao orbe distante, ao qual se sentiam presos pelos mais santos afetos. Foi por esse motivo que, representando uma das mais belas e adiantadas civilizações de todos os tempos, as expressões do Antigo Egito desapareceram para sempre do plano tangível do planeta. Então, interessante, né? Daqui a pouco nós vamos entender por que ele está falando isso. Dos egípcios antigos mesmo, as respostas aos porquês ficaram com eles exclusivamente, né? Por mais que tentemos entender as suas motivações, nós não temos conceitos ainda para entender suas práticas e as suas determinações, né? Estamos querendo julgar alguém, né, pelos nossos valores, só que os nossos valores, eles são muito pequenos em relação àquele alguém, nós não entendemos, né? Só que aqui nós estamos falando de uma civilização. Depois de perpetuarem nas pirâmides os seus avançados conhecimentos, todos os espíritos daquela região africana regressaram à pátria sideral. Então vejam, a determinação deles era tão intensa que todos eles voltaram. É uma situação muito peculiar, nós vamos ver depois. Então eles foram exilados de Capela, vieram para cá, né, numa interrogação que permanece até hoje. Há quantos milênios? Né? Há 400 mil anos? Há 300 mil anos? Há 40? Há 10? Pouco importa, nós estamos falando de milênios. E passaram pelo que tinham que passar em termos de resgate, ajudaram aqui o planeta e resgataram os seus débitos e voltaram, foram embora, né? Por isso os segredos dessa civilização. Eles levaram embora as explicações, né? E nós ainda não temos condição, né? Competência, capacidade temos, mas não temos competência para entender todos os seus valores. Continua, Emmanuel. A ciência secreta. Em virtude das circunstâncias mencionadas, os egípcios traziam consigo uma ciência que a evolução da época não comportava. Aqueles grandes mestres da antiguidade foram, então, compelidos a recolher o acervo de suas tradições e de suas lembranças no ambiente reservado dos templos, mediante os mais terríveis compromissos dos iniciados nos seus mistérios. Os conhecimentos profundos ficaram circunscritos ao círculo dos mais graduados sacerdotes da época, observando-se o máximo cuidado no problema da iniciação. A própria Grécia, que aí buscou a alma de suas concepções cheias de poesia e de beleza, através da iniciativa dos seus filhos mais eminentes, no passado longínquo, não recebeu toda a verdade das ciências misteriosas. Tanto é assim que as iniciações no Egito se revestiam de experiências terríveis para o candidato à ciência da vida e da morte. Fatos esses que, entre os gregos, eram motivos de festas inesquecíveis. Então vamos só colocar aqui, né? Como as duas figuras mais importantes do Egito eram o faraó, que era o representante do povo, né? O representante de uma forma até alegórica de Deus, né? Para eles, e os sacerdotes, né? Os sacerdotes é que detinham todas essas informações sobre a vida após a morte, e por isso eles carregavam todos aqueles artefatos junto ao túmulo para, numa referência, continuarem o seu uso depois que desencarnassem, né?
E toda esse segredo ele era mantido fechado através de iniciações. Iniciações, o que é iniciação? São procedimentos em que o candidato deve demonstrar interesse pelo aprendizado, pelo conhecimento, em prol da própria civilização, e não por curiosidade ou por interesse particular próprio, né? E as provas eram algumas mortais, né? Se o indivíduo não passasse por aquele processo de iniciação, o seu fim era a própria morte. E uma forma de inibir a curiosidade, pura e simplesmente, né? E Emmanuel traz que os gregos, né, muitos gregos antigos, os primeiros pensadores, vários deles, faziam incursões na civilização egípcia para aprender os seus conhecimentos, e traziam isso para a Grécia, né, na forma da filosofia que nós conhecemos, da filosofia dos pré-socráticos, dos naturalistas, né, dos primeiros pensadores, né? Então vamos encontrar aí toda essa gama de Pitágoras, Demócrito, Heráclito, né? Todos esses, nem todos visitaram o Egito, né, necessariamente, mas eles de alguma forma tinham acesso entre eles e através deles dessas informações, e foi o início do pensamento ocidental para a filosofia, né? A filosofia, que tem o seu berço na Grécia, ela tem o seu ponto de partida através dos egípcios, né? Em enfrentamento à mitologia, que era a explicação do universo através daquelas alegorias que já comentamos. Eu vou ler mais um trechinho por conta do nosso horário, né? E a semana que vem continuamos. Os sábios egípcios conheciam perfeitamente a inoportunidade das grandes revelações espirituais naquela fase do progresso terrestre, chegando de um mundo cujas lutas, na oficina do aperfeiçoamento, haviam guardado as mais vivas recordações. Os sacerdotes mais eminentes conheciam o roteiro que a humanidade terrestre teria de realizar. Aí residem os mistérios iniciáticos e a essencial importância que lhes era atribuída no ambiente dos sábios daquele tempo. Então vejam, como é que eles já sabiam o que ia acontecer na Terra? Porque eles lembravam exatamente do que aconteceu naquele planeta de Capela, da estrela de Capela. E por conhecerem a própria história e percebendo o ambiente que vivemos aqui na Terra, já conheciam o fim que estamos vivenciando hoje. Então, é uma previsibilidade, né, embasada nas relações de causa e efeito, né, na ação e reação. Nada é ao acaso, não existe o menor acaso no universo. Sempre a toda ação há uma reação, a toda ação tem reflexos, esses reflexos passam a ser causa de uma nova ação, e essa nova ação tem outros reflexos, como uma queda de dominó seguido, né? O universo ele é todo, em todos os aspectos, material e espiritual, ele é interligado, né? É uma cadeia relacional. Então, uma vez, o que é conhecer a razão? Conhecer a razão, que é de Deus, que é do universo, é entender um pedaço dessa cadeia, né? Dessa sequência. E quanto maior o nosso entendimento, mais amplo é essa amostra que conhecemos desse encadeamento. Portanto, né, não é assim, eu tenho razão, fulano tem razão. Não, a razão é do universo, a razão é de Deus. O que fazemos
é uma leitura, uma identificação dessa razão e a utilizamos em benefício próprio e coletivo. Ok? Por hoje, encerramos aqui. Na semana que vem, continuaremos falando sobre os egípcios. Prazer em revê-los. Até a próxima oportunidade. Bom dia, amigos. Que Jesus esteja junto ao coração de cada um. Hoje vamos estar vendo um pouquinho da introdução do pensamento de Hermínio Correia de Miranda no livro Diálogo com as Sombras, Teoria e Prática. Esse livro, doutrinariamente correto, constitui valiosa contribuição para o estudo e a prática dos serviços de desobsessão espírita. Na introdução, ele começa nos elucidando, abre aspas, creio necessário declarar no pórtico deste livro que, a meu ver, nenhuma obra acerca dos aspectos experimentais do Espiritismo terá valor por si mesma, isolada do contexto dos 5 documentos básicos da doutrina, isto é, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e o Inferno e a Gênese. Fecha aspas. Aqui ele já nos alerta da questão das obras básicas que devem estar sempre nos nossos estudos, sempre partindo das obras básicas. Ele continua, abre aspas. É claro que a lista não termina aí. Há, na literatura espírita, um acervo considerável de livros que constituem leitura obrigatória para todo aquele que se propõe a um trabalho sério junto aos companheiros desencarnados, pois não devemos esquecer de que o Espiritismo, como doutrina essencialmente evolutiva, não termina com Kardec, começa com ele. Fecha aspas. Aqui ele vem falar para a gente que a lista não termina, temos também por opções as obras todas de André Luiz, toda a questão das revistas espíritas, enfim, temos um acervo muito seguro para que possamos aprender os ensinamentos ali codificados por Allan Kardec. Ele continua, abre aspas, o relacionamento com o mundo espiritual se reveste de enganosa simplicidade. Realmente, em princípio, qualquer pessoa dotada de faculdades mediúnicas, mesmo incipientes, pode estabelecer contato com os desencarnados, consciente ou inconscientemente, serena ou tumultuadamente. Alguns o fazem compulsoriamente ou com relutância, outros com espontaneidade, uns com respeito e amor, outros com leviandade e indiferença, e muitos sem mesmo perceberem o que se passa e o que deve ser feito para ordenar um fenômeno que, como tantos outros, é natural, nada tendo de místico, fantástico ou sobrenatural. O importante é que, ao iniciarmos o trato com os espíritos desencarnados, voluntária ou involuntariamente, estejamos com um mínimo de preparação, apoiada num mínimo de informação. Aquele que se atira à fenomenologia mediúnica sem estes petrechos indispensáveis, ou aquele que é arrastado a ela pela mediunidade indisciplinada ou desgovernada, estará se expondo a riscos imprevisíveis para o seu equilíbrio emocional e orgânico. A prática mediúnica não deve ser improvisada, pois não perdoa despreparo e ignorância. O mundo espiritual é povoado de seres que foram homens e mulheres como nós, encontrando-se em variados estágios de desenvolvimento moral. Pelo nosso mundo de encarnados, podemos inferir o outro, do lado de lá. Ali como aqui, encontramos espíritos nobres e dotados de atributos morais avançados,
mas igualmente a massa imensa daqueles que se acham da média para baixo, até os extremos mais dolorosos do aviltamento moral, da ignorância, da revolta, da angústia, do rancor, da vingança. Como a base do fenômeno mediúnico é a sintonia espiritual, e como ainda nos encontramos todos em estágios inferiores da evolução, nos afinamos com maior facilidade com aqueles que também se acham perturbados por desequilíbrios de maior ou menor gravidade. Isso não quer dizer, obviamente, que estejamos à inteira mercê dos espíritos perturbados e perturbadores. Velam por nós companheiros de elevada categoria, sempre dispostos a nos ajudar, mas não nos podemos esquecer de que eles não podem fazer por nós as tarefas de que nos incumbem, nem livrar-nos das nossas provações, e muito menos coibir os mecanismos do nosso livre-arbítrio. Podemos, evidentemente, contar com a boa vontade e a ajuda desses irmãos maiores e, por conseguinte, com a sua proteção carinhosa, não à custa de oferendas, de ritos mágicos, de símbolos, de trabalhos entre aspas encomendados, mas sim com um procedimento reto no qual procuremos desenvolver em nós mesmos o esforço moralizador, o aprendizado constante e a dedicação desinteressada ao semelhante. Nunca somos tão pobres de bens materiais e espirituais que não possamos doar alguma coisa ao companheiro necessitado, seja o pão ou a palavra de consolo e solidariedade. É com estas atitudes que nos asseguramos da assistência de irmãos mais experimentados e evoluídos, não para nos livrar das nossas dores, nem para cumprir mandados nossos ou atender a nossas menores exigências e súplicas, mas para nos concederem o privilégio da sua presença amiga, da sua inspiração oportuna e da sua ajuda desinteressada naquilo que for realmente proveitoso ao nosso espírito e não daquilo que julgamos o seja. Nunca é demais enfatizar que a organização de um grupo de trabalho mediúnico começa muito antes de dar-se início às suas tarefas propriamente ditas, com o estudo sistemático das obras básicas e das complementares da doutrina espírita, as de Allan Kardec, Leon Denis, Gabriel Delane, Gustave Delay e certos trabalhos de origem mediúnica, como os de André Luiz. Muita ênfase precisa ser posta nos estudos escritos que cuidam do complexo problema da mediunidade, suporte indispensável de toda a tarefa programada. Assim, é preciso insistir. A formação ou o nascimento de um grupo é muito importante e deve ser cercado dos mesmos cuidados que procedem à formação e ao nascimento de uma criança, ou seja, a educação dos pais. Estão preparados para a tarefa? Desejam o filho? Dispõem-se aos sacrifícios e renúncias que o trabalho impõe? Estão conscientes das suas responsabilidades, dos percalços e das lutas que os esperam? Para que desejam o filho? Sonham fazer dele um grande homem no sentido humano, forçando-o a uma tarefa acima de suas forças, para o qual não esteja preparado? Ou se dispõe a criar condições para fazer dele um ser digno, pacificado e amoroso? Estão prontos a receber a tarefa com humildade? E, acima de tudo, estão prontos e dispostos a se doarem integralmente, sem reservas ao amor ilimitado, sem as condições e sem imposições? O amor não exige recompensa. O amor, dizia Edgar Cayce, não é possessivo. O amor é. Se estamos com estas disposições, podemos começar, e começar pelo planejamento, e não pela execução
atabalhoada e sem preparo. Examinaremos o assunto por partes e com as cautelas devidas. Voltaremos às questões que formulamos acima ao comparar um grupo de estudo, um grupo nascente como um filho, antes ainda do corpo desta conversa inicial, uma observação de caráter pessoal. Ao planejar a elaboração deste livro, julguei necessária uma pequena introdução que situasse a obra em seu contexto próprio. Não foi preciso escrevê-la, pois já estava pronta. A edição de O Reformador, de fevereiro de 1966, publicou um artigo intitulado, abre aspas, Espiritismo sem sessão espírita. Isso é uma interrogação. Espiritismo sem sessão espírita? Fecha aspas. Que a seguir transcrevo por interessar aos objetivos desse livro. Fecha aspas. Até aqui ele faz na introdução essas colocações importantes a respeito do que um grupo necessita, né? Um grupo espírita necessita para o entendimento da doutrina, não só na sua parte teórica, mas na importância da sua prática. E vai transcrever para nós agora, como ele disse aqui, da edição do Reformador de fevereiro de 1966, esse artigo intitulado Espiritismo sem sessão espírita. Então vamos prestar bem atenção. Por que estamos chamando a atenção sobre esse fato? Porque estamos num tempo em que precisamos valorizar a oportunidade que estamos tendo de receber o conteúdo que essa doutrina nos traz. Nesse tempo de desafios tão grandes que estamos vivenciando, em que muitas vezes não pudemos estar presente no centro espírita, para ali estarmos acompanhando os estudos e participando das sessões, não é? Trouxemos junto a nós todo o recurso que fomos aprendendo no centro. Mas, mesmo que eu não vá presencialmente, eu ainda sou um espírito encarnado, tenho relações com o plano espiritual. Se sou um médium de trabalho, continuo sentindo a questão da espiritualidade ao meu redor e tudo mais. E agora, vamos ver como as coisas vão se encaminhando nesses tempos em que estamos vivendo e na possibilidade de retomarmos presencialmente os trabalhos de estudo e práticos. Haveremos de estar afiados, vigilantes, cuidando de cada um, cuidando pessoalmente de si próprio, porque o primeiro espírito que temos que acolher, de incorporar, somos nós próprios, buscando sempre a lucidez, a vigilância, a oração no sentido de nos mantermos retos para melhor servir da forma como for possível, mas não deixar de lado jamais o conteúdo que essa doutrina nos tem trazido. Então, voltamos aqui ao que o Hermínio Correia de Miranda está nos dizendo nessa introdução, onde ele vai aqui citar esta parte, né, este artigo, Espiritismo sem sessão espírita. Então vamos ver o que ele continua nos dizendo. Encontramos às vezes confrades que não gostam de frequentar sessões espíritas. As razões que os levam a essa decisão, creio eu, são respeitáveis, pois cada um de nós sabe de si e do que modernamente se convencionou chamar de suas motivações. É preciso, entretanto, examinar de perto essa posição e ver o que contém ela de legítimo, não apenas no interesse da doutrina que todos professamos, mas também no interesse de cada um. De fato, há alguns problemas ligados à frequência de trabalhos mediúnicos. O primeiro deles, e dos mais sérios, é o da própria mediunidade, essa estranha faculdade humana sobre a qual ainda há muito o que estudar. Outra dificuldade ponderável é a organização de um bom grupo que se incumba com regularidade e seriedade das tarefas a que se propõe. Há outros problemas e dificuldades de menor importância,
mas creio que basta para considerarmos aqui apenas esses dois, o que não é pouco. A análise das questões mais complexas quase sempre começa pelas definições acacianas e de vez em quando é bom a gente recorrer a velhos conceitos para iluminar obstáculos novos. O espiritismo doutrinário nasceu das práticas mediúnicas. Delas se nutre e delas depende em grande parte o seu desenvolvimento futuro. O intercâmbio entre o mundo espiritual e este somente assumiu expressão e sentido filosófico depois que Kardec ordenou e metodizou os conhecimentos adquiridos no contato com os nossos irmãos desencarnados. Parece claro também que o equacionamento e a solução das grandes inquietações humanas vão depender cada vez mais da exata compreensão do mecanismo das relações entre esses dois mundos que, no final de contas, não são mais que um único, em planos diferentes. Logo, a prática mediúnica é não apenas aconselhável, como indispensável ao futuro da humanidade. Convém pensar também que a própria dinâmica da doutrina espírita exige esse intercâmbio espiritual, em primeiro lugar, para que se observe e estude o fenômeno da mediunidade, suas grandezas, os riscos que oferece, as oportunidades de aprendizado e progresso que contém, não apenas para o médium, mas para aquele que assiste aos trabalhos e deles participa. É claro que a mediunidade tem um mecanismo muito complexo e até agora poucos foram os cientistas dignos desse nome que se dedicaram realmente a fundo e com a mente desarmada de preconceitos ao estudo dela. Mas se não a observarmos em ação, como poderemos almejar compreendê-la um dia? Só aprendemos a nadar pulando dentro d'água sob a orientação de quem já tenha a respeito noções satisfatórias. Se é incompleto o conhecimento sem a prática mediúnica, também o é o exercício desta sem o estudo daquilo que já se sabe sobre o fenômeno. Evidentemente, precisamos estar atentos ao puro mediunismo sem objetivos mais elevados, como também ao animismo de certos médiuns mais interessados nas suas próprias ideias que na transmissão daquilo que recebem dos companheiros desencarnados. Há risco, sim, de mistificações por parte de pobres irmãos carecentes de entendimento, de aceitação de inverdades sutilmente apresentadas sob fascinantes roupagens, de aflições, embora passageiras, causadas pelo desfile das angústias de irmãos sofredores. Será, porém, que isso constitui motivo para nos privarmos das recompensas do aprendizado, das alegrias que experimentamos ao encaminhar às trilhas da paz um espírito em crise? Há um universo a explorar, há uma humanidade inteira chamando por ajuda, esclarecimento, compreensão e caridade no chamado mundo espiritual. Seus dramas e suas angústias não são puramente individuais. O espírito que erra invariavelmente prejudica a alguém mais. Os erros que cometemos prendem-nos a uma cadeia de fatos e de seres que se estende pelo tempo afora. Nunca o drama de um espírito é apenas seu. Há sempre nessa vida, ou em algumas das anteriores, elos que nos ligam a outros seres e a outras dores. Aquele que odeia muitas vezes já está maduro para o perdão. Basta uma palavra serena de esclarecimento, um gesto de tranquila compreensão para libertar não apenas o seu espírito da tormenta do ódio, mas também o irmão que lhe sofre as agressivas vibrações provocadas por antigas mágoas. Aos que ainda desejam vingar-se de antiguíssimas ofensas, mostramos a inutilidade. Ao que ainda se pretende a superar, aos que ainda desejam vingar-se de antiquíssimas ofensas, mostramos a inutilidade do seu intento e os novos problemas com que virão agravar o seu futuro.
ao que ainda se prende às superadas teologias, ajudamos a compreender a nova realidade que tem diante de si. A todos os que erraram, consolamos com a nossa própria imperfeição e com a certeza da recuperação. Os que já atingiram elevados patamares de conhecimento e amor, ouvimo-los com admiração e proveito. Muitos nos buscam apenas para trazer notícias das suas próprias conclusões, da nova compreensão diante desse mistério sempre renovado da vida. Multidões de seres que aqui viveram inúmeras vezes como criaturas encarnadas, lá estão à espera de ajuda e, no entanto, são tão poucos os grupos que se dispõem a esse trabalho, que tão altos dividendos paga em conhecimento e progresso espiritual. No exercício constante dessa atividade, vemos cada vez melhor a solidez inabalável da doutrina que nos legaram os espíritos, por meio da lúcida inteligência de Kardec. Crentes ou descrentes, católicos ou protestantes, todos nos vêm confirmar as verdades mestras do Espiritismo, as de que o espírito sobrevive à morte física, de que reencarna, de que progride e aprende tanto na carne como no espaço, de que as leis universais são perfeitas, iniludíveis, mas flexíveis, pois exigem reparação, ao mesmo tempo que fornecem os recursos para o reencontro do espírito com o seu próprio destino. Nos dramas a que assistimos nas sessões mediúnicas, aprendemos a contemplar a transitoriedade do mal, a amarga decepção do suicida, a crueza do arrependimento daquele que desperdiçou o seu tempo na busca ansiosa das ilusões mundanas, a inutilidade das posições humanas, o ônus terrível da vaidade, a tensa expectativa de um novo mergulho na carne redentora, na qual o espírito fica, pelo menos, anestesiado nas suas angústias. Lições terríveis ministradas com lágrimas e gritos de desespero por aqueles que assumiram débitos enormes diante da lei. Lições de doce tranquilidade e serena humildade dos que já superaram as suas fraquezas e vêm, sem ostentação, apenas para mostrar como é o espírito daquele que já venceu a si mesmo na milenar batalha contra suas próprias deficiências. Muitas e variadas lições, aprendizado extenso e profundo para todos os que desejarem realmente apressar os passos e encurtar a caminhada que leva para Deus. Porque, então, desprezar esse trabalho magnífico que tanta recompensa nos traz e também aos nossos irmãos do outro lado da vida? Fecha aspas. Então aqui, vamos ler até aqui pelo avançado da hora, mas já é o suficiente para nos refletirmos todos nós sobre a importância de estarmos encarnados e termos a bênção da mediunidade, do esclarecimento sobre a mediunidade que essa doutrina nos proporciona e que não devemos, então, deixar de dar valor a todo esse acervo. Então, aos poucos, vamos ali nos estudando, nos conhecendo através do estudo dessa doutrina maravilhosa codificada por Allan Kardec. Até o próximo encontro.